rotina para o bebê, ela é realmente importante? E a partir de quando ela deve ser criada? No vídeo de hoje eu vou esclarecer isso para vocês entenderem, aprenderem e vocês vão me agradecer. A sugestão do vídeo de hoje veio de uma mamãe que acompanha o canal Macetes de Mãe, ela se chama Dani, e ela me escreveu o seguinte: com que idade o bebê precisa de rotina? Muito recém-nascidos dormem o dia todo. Não há propriamente uma rotina. Bom, gente, vamos esclarecer essa situação, né, essa dúvida da Dani. A Dani falou uma coisa que faz total sentido. Realmente, o bebê recém-nascido quase só dorme, né? A gente amamenta, dorme, Não tem como criar uma rotina. Então, a partir de quando eu preciso criar uma rotina para o bebê? Pois bem, gente, é aí que a gente se engana. A rotina do bebê, ela pode e ela deve ser criada desde o primeiro dia do bebê em casa. Saiu da maternidade, chegou em casa, você já pode criar uma rotina. Mas, Shirley, como é que eu vou fazer isso? Se o meu bebê só dorme, né? Se o meu bebê... Você vive dizendo que eu tenho que fazer amamentação em livre demanda. Então, se o bebê, a amamentação em livre demanda é na hora que ele quer mamar, eu não vou estipular horário, como é que eu vou montar uma rotina? Por sinal, tem um vídeo, né, aqui no qual eu falo sobre a importância da amamentação em livre demanda, vale a pena vocês clicarem e assistirem. Vamos entender uma coisa. Duas informações muito importantes e básicas para esse período em que o bebê acabou de chegar em casa e que tem a ver com rotina. Primeira coisa que você tem que observar do seu bebê: amamentação e sono. Então vamos lá. O que eu digo sobre a amamentação? Amamentação em livre demanda sempre. Que situação? Você dá de mamar sempre que o bebê chorar? Não. Você dá de mamar depois que você avaliou o seu bebê, avaliou o choro dele e descartou. Não é fralda suja, não é sono, não é calor ou frio, não é algum outro desconforto. Realmente descartei tudo, é fome, vou dar de mamar. E aí você pode fazer intervalo de 2 horas, 3 horas, 4 horas, não deixando intervalos muito grandes para não ter o risco de hipoglicemia. Tem um vídeo no qual eu falo sobre hipoglicemia. Então, assim, a primeira coisa é amamentação em livre demanda. Ah, Shirley, mas se eu vou fazer em livre demanda, uma hora é um intervalo de um tempo, outra hora é outro, eu vou bagunçar totalmente a rotina dele. Aí que você se engana. Quando você amamenta o seu bebê em livre demanda, o que acontece? O seu bebê fica mais satisfeito, porque toda vez que ele sentiu fome, ele mama. Ele vai mamar mais no seu peito. Quando ele mama mais no seu peito, você produz mais leite. Quando você produz mais leite, na próxima vez que ele vai mamar mais, e assim ele vai se alimentando melhor. E um bebê que se alimenta melhor, que está bem alimentado, estômago cheio, o que esse bebê faz? Ele vai aumentando o intervalo entre as mamadas e vai tornando essas mamadas mais regulares, ou seja, ele vai automaticamente criando a sua própria rotina de mamada, com base em ter sido muito bem alimentado, principalmente ali nesse primeiro mês de vida. Outra coisa, o sono do bebê também. O bebê quase só dorme todo esse período. Então sim, você tem que respeitar o sono do bebê. Você não vai acordar o seu bebê porque naquele horário você definiu na rotina do seu recém-nascido que ele vai ter que ficar acordado. Então a rotina não significa que você vai chegar em casa, vai pegar um quadro e você vai escrever nesse quadro: 6h30 acorda, 8h30 mama, 8h40 troca a fralda, aí 9 horas dorme, daí 2 horas depois de novo acorda para mamar. Não é isso. Você vai observar e nos momentos que o seu filho acordar, você troca a fralda, você dá de mamar e bota ele para dormir de novo. Então você respeita a livre demanda e você respeita o sono do bebê. Você respeitando estas duas coisas, você está contribuindo para que o bebê crie a sua própria rotina. Então é o bebê que vai criar a própria rotina de amamentação, né, de mamadas, e a rotina do sono. O que você, então, cria da rotina do bebê? Você estipula o horário que esse bebê vai tomar banho, né, por exemplo. Você estipula o horário do passeio, se você dá um passeio com o seu bebê todos os dias. Você estipula o horário que você faz uma massagem relaxante no seu bebê, caso você faça, né, Chantala. Tem um vídeo aqui no qual eu ensino a fazer Chantala. Você estipula também os horários, né? Você define os horários em que você vai brincar com o bebê. Outra coisa importantíssima que ajuda a criar a rotina, você também define se você troca a fralda, por exemplo, do bebê antes de mamar ou depois de mamar. Você define também onde você coloca o seu bebê para fazer as sonecas do dia. Tudo isso é rotina. Você define qual é a luminosidade do ambiente do quarto, isso também é rotina. E já deixando dica aqui, onde o bebê deve fazer as sonecas do dia? No berço dele, no quartinho dele, né? Berço seguro, com 100 objetos dentro, tem um vídeo no qual eu falo sobre isso. E
luminosidade, né, meia luz. Não deixar completamente escuro, deixar uma penumbra, que isso vai ajudar o bebê a dormir. Então a rotina, ela não é criada só com relação a horários. A rotina também, ela é também montada, né, criada, levando em conta locais onde ele vai dormir, levando em conta a luz solar, qual o grau aí de luz, levando em conta sons. Você pode criar uma rotina onde você acostuma o seu bebê a fazer as sonecas do dia utilizando um barulho branco, né? Um ruído branco, que é um som de útero, um som de coração batendo. Tudo isso é rotina. Então você consegue sim estipular. Você define os horários e aí tá bom, Shirley. Ai, Shirley, você falou tudo isso, mas como que eu vou criar então uma rotina para ele? Você tem alguma dica de uma rotina legal? Tenho. Então agora presta atenção que vem a dica de ouro aqui para a rotina do bebê. Observe como o seu bebê se comporta com relação a mamada versus troca de fralda. E aí eu não vou dizer que você tem que fazer assim ou assado, mas você tem que observar. Seu bebê acordou, ele acordou com a fralda suja, então antes de você dar de mamar, troca a fralda do seu bebê e depois dê de mamar. Não, você observou que ele acorda com a fralda bem, mas que no meio da mamada ele já pega no sono. Então o que você faz? Você põe ele para mamar, né? A fralda tá bem, não tá suja, ou tem um pouquinho só de xixi, não tá incomodando o bebê, ele vai mamar bem. Aí no meio da mamada ele pega no sono de novo e você quer que ele mame mais, ele precisa mamar mais. Você troca a fralda nesse momento para fazer com que o bebê desperte. Então você vai observando e vai definindo o horário da troca da fralda. Banho. Qual o melhor horário para dar banho no bebê? Pra mim, isso é definitivo, tá? Se eu tivesse 20 filhos, eu faria isso. Final do dia, 6h30, 7 horas. Por quê? Porque nesse horário o sol começa a baixar. Quando o sol começa a baixar, começa a se produzir a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono do bebê. Então é o melhor horário pro bebê relaxar e embalar e pegar no sono e dormir por várias horas contínuas no início da noite. Então às vezes a gente pensa assim, vamos deixar pra dar banho mais tarde, porque daí ele relaxa e dorme melhor. Não, 6h30, 7 horas, dá o banho que vai ajudar. E aí você vai vendo, naquele momento do dia onde ele faz, né, um período, você observa qual é o período que ele fica mais tempo acordado. É no final da manhã? É no meio da tarde? É no início da tarde? Nesse período você pode, por exemplo, colocar na rotina dele o passeio, uma brincadeira. Então é assim que você vai criando a rotina, observando o comportamento do seu bebê, definindo, né, esses pequenos detalhes com relação a banho, com relação ao bercinho, com relação à luminosidade, com relação ao local que ele vai dormir, esses detalhes todos. Espero que tenha ajudado não só a mamãe que sugeriu esse vídeo, mas outras mamães também, tá? Porque realmente no momento que você cria uma rotina pro seu bebê, você vai ver a diferença que isso vai fazer tanto na sua vida, que você já sabe, né, o que vai acontecer ao longo do seu dia, e isso vai deixar o seu bebê muito mais calmo, porque um bebê que tem uma rotina, que não é aquela bagunça o dia dele, ele se estabiliza mais. Ele é um bebê mais calmo. Então, um grande beijo e até a próxima.